Olá, crianças! No capítulo 4, nós estudamos os seres vivos. Começamos com os animais e agora chegou a hora de vermos um pouco sobre as plantas. As plantas também são chamadas de vegetais. As plantas são seres vivos, portanto, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. As plantas, elas produzem a energia que elas precisam para viver. E como elas fazem? Na presença da luz solar, do sol, junto com outros elementos da natureza, como a água, o ar, elas conseguem produzir o seu alimento, tudo aquilo que elas precisam para sobreviver. Existem plantas que nascem pelas sementinhas. A sementinha é plantada na terra e ela se desenvolve, ela germina, como é o caso aqui desse dente de leão. Agora, crianças, vocês peguem um lápis de cor e na página 49, sublinhem o que a Pro sublinhou aqui. Pausem o vídeo para fazer com um pouquinho mais de calma e sublinhem. Plantas são vegetais, portanto, são seres vivos e eles têm um ciclo da vida, que é aquilo que eu falei. Elas nascem, ou seja, germinam, elas crescem, elas se reproduzem e elas morrem. As plantas, por serem seres vivos, elas produzem a energia que elas precisam para viver. E essa energia vem da luz do sol. O sol para elas é muito importante. Porque na presença do sol, junto com a água e com o ar, elas produzem o alimento delas. Crianças, as plantas, elas têm formatos muito diferentes uma das outras. Umas são grandes, outras são menores. Umas têm o tronco mais grosso, outro mais fino, umas folhas mais alongadas, as outras são mais achatadas, arredondadas. Cada planta tem uma característica própria. Olhem aqui. Os musgos são os menores vegetais terrestres, são bem pequenininhos. Assim como as samambaias, tanto o musgo quanto a samambaia gostam de lugares úmidos e sombrios. Bem diferente dos cactos, que gostam de regiões quentes, regiões áridas, secas, onde tem pouca água. Esses vegetais, eles não necessitam de muita água para viver. Sublinhem novamente. Musgos, samambaias, locais úmidos. Então, esses vegetais gostam de lugares úmidos, molhadinhos. E aqui no balãozinho da fala dessa menina, sublinhem cactos, regiões muito secas. Então, os cactos são vegetais que gostam de que vivem em regiões secas. Então, crianças, esse cacto é aqui da casa da Pro. Eu tirei foto para vocês verem. Olha que bonitinho. Os cactos são plantas que eu dou pouca água. Uma vez por semana, bem pouquinho, porque eles não precisam de muita água para viver. Essas suculentas aqui, elas têm as folhas mais grossas e por isso elas armazenam a água. Olha que suculentas lindas. E lembra que no outro slide eu falei que as plantas nascem de sementinhas. Mas existe uma forma diferente também de fazê-las germinar. Aqui, por exemplo, essa suculenta é a filhinha, a mudinha dessa daqui. Caiu uma folha dessa, uma folhinha. A Pro pegou a folhinha, colocou num vasinho e ela começou a criar raízes e está surgindo uma nova suculenta aqui. Então, essas daqui são filhas dessas daqui. São as mudinhas. Crianças,
Temos as plantas terrestres, que são aquelas que têm as raízes fixas ao solo, como a laranjeira, milho, milharal aqui. Temos as plantas aquáticas, como o nome diz, água, aquáticas, a Vitória régia. E temos as plantas epífitas, que são aquelas que vivem apoiadas em outras plantas. Elas até aproveitam o alimento da outra planta para sobreviver, como é o caso dessa bromélia. Olha que flor linda. Ela é epífita. Agora, crianças, na página 50. A Pro vai lendo devagar e vocês vão sublinhando. As plantas que vivem fixas ao solo são plantas terrestres. As plantas que vivem na água são plantas aquáticas. Algumas plantas podem viver apoiadas sobre outras plantas, como as orquídeas, que são plantas epífitas. Quando estudamos os animais, nós conversamos sobre o modo de locomoção deles, como eles se mexem. Uns animais andam, outros rastejam, outros nadam, uns voam. E as plantas? Será que elas realizam algum movimento? Pense um pouco sobre isso. Sim, elas realizam pequenos movimentos. É o caso da planta carnívora. Essa aqui é uma plantinha carnívora, ela está comendo um inseto. Aqui, crianças, é um GIF, então o movimento está bem rápido. Porém, na realidade, esse movimento é muito mais lento. E ela come o inseto. E para isso, ela precisa realizar o movimento de abrir e fechar. O girassol, ele também realiza um movimento, porque ele busca sempre a luz solar. A rosa desabrocha, murcha, vai realizando os movimentos. Isso você já deve ter visto. Agora, crianças, na página 51, tem um texto muito bacana, que vem explicar sobre uma planta muito interessante para nós. O nome do nosso país, Brasil, vem de uma planta. Você sabia disso? Sim, do pau-brasil. Aqui na Mata Atlântica do nosso lindo país, do nosso Brasil, tínhamos antigamente muitas árvores pau-brasil. Infelizmente, hoje em dia, ela é uma espécie já ameaçada de extinção. O pau-brasil é uma planta grande, de porte grande, chega a medir 30 metros de altura. Tem o tronco e os galhos acinzentados. Tem espinhos. E o pau-brasil, o tronco, dentro do tronco dele, é vermelho, cor de brasa. Daí o nome Brasil. E com o tronco dessa árvore faziam a tinta vermelha, que era muito usada antigamente. Essa é a flor do pau-brasil. Ela tem 5 pétalas, 4 bem amarelas, e a pétala central é amarela com uma mancha vermelha. A natureza é sábia, é inteligente. As abelhas são atraídas por causa dessa cor. E elas vêm sugar o néctar. Ao sugar o néctar, elas pousam o corpinho delas aqui e os pólens grudam no corpo da abelhinha, que quando sai voando, espalha, poliniza essa planta. Crianças, eu vou deixar um link aqui para vocês sobre o pau-brasil. Assistam, é bem bacana, vocês vão descobrir coisas bem interessantes sobre essa planta pau-brasil. Então, leiam os textos da apostila de ciências com calma. Espero que vocês tenham compreendido bem essa aula. Fique com Deus. E agora uma despedida especial para vocês. Tchau!